Olá pessoal, vamos começar mais uma etapa do nosso trabalho de construção do estado da arte da nossa pesquisa, né? Então vou pegar aqui, vamos voltar para o que a gente fez da última vez, né? A gente estava aqui com o nosso problema de pesquisa, a gente já construiu aqui, né? A questão das strings, já sabemos quais são as bases de dados, que a gente escolheu as duas, né? A banco de teses e dissertações e o, a área da CAPES, né? O catálogo de teses e dissertações da CAPES. Então, nós temos aí as duas bases de dados que nós vamos referir. Já construímos, já analisamos o que é estado de conhecimento, já trabalhamos com as palavras-chave aqui, né? No caso do meu problema de pesquisa. Vocês devem ter feito o mesmo já. Já temos a nossa string de busca, né? E já dissemos qual é o nosso critério de inclusão e exclusão, certo? Então está aqui nossa primeira parte está aqui já construída. Bom, agora nós trabalhamos apenas com o banco digital de teses e dissertações. Só que aí, lá no vídeo que eu postei, a gente viu como fazer no catálogo de teses e dissertações da CAPES para a gente ter duas bases de dados, não apenas uma, né? Então, só para a gente voltar aqui, pesquisa aqui, né? Pega a nossa string construída, vai no banco de teses e dissertações, banco digital, né? Melhor, digital de teses e dissertações, que é a nossa primeira parada. E vamos ver se está funcionando, né? Nem todo dia que está funcionando, não. E vamos abrir logo o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Pronto. O catálogo de teses e dissertações da CAPES ele é mais rápido, né? Ele é mais acessível. Apesar de ter aquele problema que a gente viu. Busquei aqui os caras, né? Aqui, novamente, ó, 228, que é como a gente viu no vídeo. Né? E aqui a biblioteca, na verdade, digital de teses e dissertações, ela está, graças a Deus, disponível, né? Está online. Vou buscar aqui também. E aí aquele processo lá, lembrando que a gente só vai poder fazer aquele processo pelo Google Chrome, tá? Porque a extensão lá que a gente viu no vídeo, ela só funciona no Google Chrome. Então você vai pegar essa daqui da cápsula, você vai fazer lá no Google Chrome, mas você vai filtrar, se você quiser mestrado e doutorado, deixa, né? No caso, se for querer doutorado, e a questão dos anos 2016 em diante, e faz a filtragem que cada um melhor prefere fazer, né? De acordo com as orientações do orientador também. E aí tá aqui, né? As minhas 44 que eu já fiz já aquele processo do vídeo, já baixei. E aqui também eu já baixei, certo? Deu 212 trabalhos e tudo, mas aí eu só quero os acesso aberto e tem que ser dissertação, tese, na verdade, no meu caso, só tese, certo? Tipo de documento, eu só quero tese. E aí o tempo também, né? Que eu tenho que dizer qual é o tempo que eu quero. O tempo é de 2016 até 2025. Esse é o recorte temporal do meu trabalho. Vamos aguardar aqui. Pronto. Aqui um 20 resultados, ele disse que deu 62 apenas. Antes tinha dado 188. Não entendi o que ele fez de errado, não. Deu apenas 2005, tese. Deixa eu ver, eu tiro isso aqui para ver se melhora.
Mudou muita coisa não. 62 trabalhos. Apenas. Aí eu vou aqui exportar. Exportar como RIS. Aqui ele já exporta o arquivo, né? Tranquilamente. Só que aí a gente tem que observar o seguinte. Pronto, eu exportei aqui o arquivo .ris. Ele vai baixar, né? Incluir resumo em português e inglês. Aí, e você precisa colocar o endereço de e-mail aqui, ó. Motocicletas. Esse negócio desse captcha aqui é chato pra burro. Verificar aqui. Tá, deu certo. E aí ele pede para a gente colocar o nosso e-mail, porque ele vai dar uma liberação por e-mail. E ele diz que demora, mas geralmente é bem rápido, é quase mesmo instantaneamente. É só digitar o e-mail aqui, ó. Aí ele vai enviar para você uma autorização, alguma coisa do tipo, mas ele baixa rápido. Pronto, ó. Assim que dar o e-mail, a gente faz o download do arquivo. Pronto. Temos o nosso arquivo .ris. Naquele processo lá do vídeo, lá no catálogo de tese, dissertações da CAPES, o arquivo que ele gera é um arquivo XLS, em Excel. O Excel, quando a gente vai aqui para o Notebook LM, né, ou Gemini Notebook, que você vai adicionar fonte aqui, ó, você vê que enviar arquivos, os arquivos suportados, ele não aceita, ó, não aceita planilha XLSX, ele não aceita o arquivo .ris, como a gente indicou, certo? Ele só aceita PDF geralmente e Word. E aí o que acontece? Acontece que nesse caso, para este processo, a gente vai precisar usar outra IA, certo? No caso aqui a gente vai ter que usar o Gemini, vou usar o Gemini, né, como eu já tinha feito aqui, ó, já tinha iniciado, ou a gente vai usar o ChatGPT, ou o Claude, certo? Então, daquele total que ele baixou, né? O original tinha dado 188 teses, agora não sei porque ele baixou para 60, mas o arquivo original tinha dado 188, né? Já aí, só que ele estava no arquivo .ris. Aqui o Gemini também, ó, se você observar, o Gemini ele aceita o arquivo .ris, certo? Só que quando eu exportei o arquivo .ris para ele fazer uma curadoria dos arquivos, deu uma divergência no número de arquivos que ele achou e no número de arquivos que tinha lá no zoteiro. Por isso que é importante você também verificar se o que foi incluído, né, no zoteiro, é bom que você tenha o zoteiro para você fazer uma comparação, não necessariamente você vai usar, que ele é legal de se usar também, né? É bom você inserir esse arquivo no zoteiro para ver se ele acha a quantidade de arquivos que está dizendo lá na base de dados, né? Quando eu coloquei o RIS aqui no Gemini, na versão anterior, ele não conseguiu encontrar 188, ele encontrou 140 e poucos. Que às vezes consistência, algumas coisas ele desconsidera. Então, para evitar isso, é bom que você converta o nosso arquivo .ris, certo? Como? Com o conversor de arquivo .ris. Aí você bota X para XLSX. É importante que seja nesse formato. Ela consiga lhe ajudar nesse processo de extração dos dados de acordo com, né? Aí eu vou pegar e vou adicionar, já tinha adicionado aqui, ó, da pesquisa lá na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, e vou adicionar o ele deu aqui uma melhorada, né? Ele disse que tinha alguns inconsistências na planilha original, perguntas que ia limpar, né? Queria tirar as
células inconsistentes, deixando um arquivo mais limpo, aí ele transformou um arquivo mais limpo e está aqui, né? Essas teses válidas limpas ele já transformou num arquivo, numa planilha válida. Aí eu vou fazer o mesmo processo agora com a planilha que eu consegui dos catálogos de teses, do catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? Então, Biblioteca Digital e da CAPES. E aí eu vou pedir para ele fazer o mesmo processo, né? Aqui do caso que eu pedi para a primeira planilha, que era da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Vou só copiar uma parte do prompt aqui, né? Vou pedir para ele repita o procedimento para a planilha que contém a busca na base de dados do catálogo de teses e dissertações da CAPES. Neste caso, bom, isso aqui é suficiente. Ele vai entender o que ele já fez com a outra, para ele fazer com a outra planilha, né? Vamos ver como é que ele vai organizar aqui. Aqui eu estou fazendo no Gemini, né? Que é o mesmo processo que pode fazer no ChatGPT ou no Claude. O Claude é até mais integrado, né? O negócio é que ele, como grátis, ele dá muito pouca margem para você trabalhar durante uma interação com ele. Então, ele frequentemente deixa você sem parte da resposta, porque ele diz que você já atingiu o limite de interações, e só que não é por dia, né? De 3 em 3 vezes no dia que ele dá para você acesso. Aí é meio chato. Aí o ChatGPT você tem lá direito a 5 interações. Aqui o Gemini é praticamente já praticamente a mesma coisa, né? Quando é limitado e tudo. E aí nós temos aqui a gente fez diretamente do página da web com dados aglomerados no bloco. Para contornar isso e garantir nosso rigor analítico, elaborei um algoritmo que varreu as células e desmembrou as informações devidamente categorizadas. O resultado mostrou os 24 trabalhos. A planilha agora exibe de forma clara os seguintes campos isolados: autor, data, defesa, ano, nível, programa de pós-graduação, título e link de acesso direto na plataforma da Supira, assim como no arquivo anterior. Aplique o padrão de visualização com a linha superior congelada. Pronto, aqui está o dado que ele fez, a triagem dos dados que tinha nas teses da CAPES, certo? Ele achou, eram 44, ele só achou 24 trabalhos. Deixa eu ver aqui direitinho na planilha original, para a gente não cometer erros quanto à questão, porque senão eu vou precisar refazer a planilha lá. Porque ele só tem 24, na verdade é para ser 48. Vou procurar aqui. Pronto, agora vamos continuar de fato, porque a planilha tinha omitido uma página, né? Não são 24, então vamos mandar o comando novamente. Pronto. A planilha anterior tinha ocultado alguns arquivos. Refaça o procedimento para esta planilha. Pronto. Então, continuando aqui, né? Eu tive que fazer refazer o procedimento lá, que ele tinha ocultado uma página com 20 arquivos.
E aí eu tive que voltar lá e refazer o procedimento para incluir esses 20 arquivos que estavam faltando na minha planilha do catálogo de teses e dissertações da CAPES. Agora está indo, pronto, e aí 44 trabalhos, ó, como de fato é para ter, pronto. E esse cara aqui, né, teses CAPES atualizado, é o arquivo que eu vou utilizar. Então, vou utilizar esse arquivo teses CAPES atualizado e esse arquivo aqui, ó, teses válidas limpas, no qual do banco digital, da biblioteca digital de teses e dissertações, né? Pronto. E agora, né, eu posso pegar nessa IA aqui, tudo que eu estou fazendo é processo mecânico, não tem nada de construção de texto, nada de ideia, nada. Então, isso aqui você pode usar a IA generativa sem problemas. Por quê? Para que eu volte lá para o notebook, eu teria que transformar esse arquivo essas listas de tese em um arquivo PDF ou um arquivo de texto. E não é muito, assim, não chega a ser muito interessante, porque a gente vai perder tempo nisso, né? Então, o processo agora é aplicar os fatores de redução, certo? Então, nós vamos usar o processo do Prisma, né, para revisões temáticas, para estudar da arte, nestas duas planilhas que eu acabei de coletar dos dados do banco da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e do catálogo de teses e dissertações da CAPES, as minhas duas bases de dados, certo? Então, vamos começar aplicando a verificação do título. Então, quanto ao meu problema de pesquisa, meu objetivo e dos critérios de inclusão e exclusão, vamos iniciar o processo de seleção e construção do protocolo Prisma 2020. Vamos pedir, pronto. Então, vamos lá, e aí eu vou pegar ele vai provavelmente pedir o problema de pesquisa, o objetivo, esses critérios, vamos ver o que ele vai dizer. Por favor, qual é a formação exata do seu problema de pesquisa, do objetivo? Não tem, não dei para ele, né? Então, nós vamos ter que vamos primeiro dar para ele quais são os problemas de pesquisa e quais são os critérios de inclusão e exclusão que a gente definiu aqui no notebook LN. Então, está aqui problema de pesquisa. Problema de pesquisa, está aqui. Objetivo da pesquisa, está aqui. Aí, critério de inclusão e de exclusão. Vamos pegar aqui. Critério de inclusão e exclusão. Bom, essa questão do período a gente já está pacificado, né? Então não preciso me preocupar com ele não, porque já foi feito essa triagem. Então vamos aqui colocar só as outras critérios que são interessantes. Critério de inclusão, tem que dizer, né, que é critérios de inclusão 2. Aqui tem 3 porque o primeiro lá era o recorte temporal, que a gente não vai usar, né? Então para cá só vieram 2 critérios de inclusão
e os critérios de exclusão, né? Nós temos tese que abordam a formação inicial, focada no conteúdo, tese que não tratem dos saberes docentes dos professores em formação. Pronto. Mas, pronto, ele vai... O que ele disse aqui, meu Deus do céu? Terminar esse século a trabalhar. Vamos botar um A, vamos ver o que, é que ele diz. Problema de pesquisa. O que vai dizer agora? Pronto, ele deu aqui uma possível fase de triagem, 206 teses, buscar aderência escrita aos seus critérios. Inclusão 1, inclusão 2, antes eu não tinha prestado atenção no que eu disse, agora ele prestou. Mas só que eu não quero, né? Eu quero passo a passo. Vamos passo a passo. Primeiro, quantos trabalhos estão duplicados nas planilhas. Já trouxe aqui os duplicados removidos, 26 registros, né? 188 RIS e mais 44 da CAPES. Então ele não encontrou nenhuma repetição quer dizer, ele tinha 232,26. Agora eu quero trabalhos repetidos, né? Eu preciso que ele me diga quais são os trabalhos. Quantos repetidos aqui? Duplicatas removidas. Quantas, porque eu preciso saber quantas duplicatas foram verificadas em cada planilha. Eu tenho que dizer separadamente para eu poder digitar isso no meu artigo, né? No arquivo RIS, planilha, RIS e CAPS. Quantos duplicados foram verificados separadamente em cada planilha, RIS e CAPS. Esse é o primeiro dado do Prisma, é esse, né? Eu preciso dizer isso lá quando eu estiver construindo o protocolo Prisma. Pronto, 14 duplicados internos e no caso da CAPES não tiveram nenhum, como eu desconfiava.
Ótimo. Então, daí dos 14, restaram de fato, né? Vamos para a triagem agora do título, né? Verifique agora, a partir dos... Ele disse que restaram para mim aqui um total de 232 teses, né? Na verdade, 206 teses. Dessas teses, a partir das 206 teses únicas, é verificar a partir do título, que é a segunda critério do protocolo Prisma, do título, quais são aquelas que não aderem ao meu problema de pesquisa e ao meu objetivo. Explique o motivo. Explique com X, né? Explique com S. Pronto, estou pedindo para ele explicar o motivo do que ele não adere, né? Dessas 206, para ele analisar essas 206 teses únicas que ele encontrou. Pronto. Pronto, aqui já disse que já dos 206 já tirou 149, né? Já tirou quase ficou só praticamente um quarto dos artigos, das teses que tinham, né? Tá, eram 206, ele tirou 149, então tem aí 57 ainda para eu fazer a próxima abordagem. Eu espero que fique algum no final. Então, ser professor de ciência de biologia, ó, foco em ciência geral, botânica, né, que não é o meu caso, que é professor de matemática, divergência no nível de formação, né, foco em formação continuada, saber docente matemática durante curso de formação continuada, educação matemática, avaliações externas de formação continuada, ausência dos saberes docentes, né. Então tá aqui, ele já me deu aqui outra planilha de exclusões justificadas aqui, que está nessa planilha. Ou seja, eu estou construindo, bem brevemente, todo o meu protocolo Prisma, né? Que é a primeira fase, que é de uma revisão sistemática, mas também que é o estado da arte em si também, ele segue esse protocolo, né? A gente vai fazendo essa exclusão até encontrar aqueles trabalhos que de fato têm a ver com o nosso problema de pesquisa e para verificar quais são as lacunas que eles deixam, né? Então ficaram 57 teses, né? Para avançarmos numa análise de conteúdo de Badão, o próximo passo metodológico é a leitura dos resumos dessas 50 teses remanescentes. Neles precisaremos procurar a cereja do bolo, articulação, matemática, ferramenta de compreensão, compromisso social. Ou seja, de fato, né, compromisso social, sociedade, objetivos sociais, as palavras-chave não são essas, né? Então vamos para a questão do resumo, né? Tem a ver Então vamos nós para a próxima etapa, que é a leitura dos resumos. Perceba que em poucos minutos a gente está fazendo revisão sistemática. Basicamente é isso. O processo é o mesmo, né? E aí nós temos que ver agora, deixa eu só conferir aqui o meu problema de pesquisa, porque ele não pode confiar na IA, né? Eu tenho que reler para saber o que ele está me indicando de fato. É aquilo que eu quero.
Como essa exame aborda a formação sobre docentes, na formação de professor de matemática e formação de pesquisa na preparação da educação, realmente compreensão e compromisso social. Ótimo, é isso mesmo, meu plano de pesquisa. O objetivo é mapear, analisar por meio da análise, conteúdo guardado, ser doutorados disponíveis na base da biblioteca digital de dissertações, ter os saberes docentes na formação de matemática, identificando como essas articular a tipologia de tarifa e Schumann na preparação do futuro professor para desafios sociais da docência. Perfeito, então ela conseguiu está extraindo isso aí de fato, de acordo com o meu problema de pesquisa, certo? Então, pronto, prossigamos para a leitura dos resumos. Ele está fazendo aquilo que realmente eu quero. Para a leitura dos resumos. Essa tese aqui, esses arquivos, né, é importante que eu vá baixando, porque aí eu preciso, de fato, essa leitura dos resumos após é bom que eu confira, né? Ele já está me dando aqui as coisas, mas geralmente, dificilmente, com os comandos corretos, ele vai dar algo diferente, mas precisa ser, mesmo que você, não, você não pode e não deve confiar 100% no que é aí atrás. Atrás como isso aqui é um processo metodológico, e processos metodológicos, eles conseguem fazer tranquilamente isso aqui. Essas planilhas é bom que a gente tenha, baixando justamente para que a gente consiga verificar de fato se o que ela está trazendo é aquilo que a gente realmente quer depois, né? Fazer a conferência. Entendeu? Tudo aqui vai ficar na página, na pasta do estado da arte, da minha pesquisa, né? Trouxe algumas, pronto, isso aqui já é da própria. Eu vou baixar eles aqui atualizados também, né? Porque é importante eu ter esses documentos para depois precisar fazer qualquer conferência, né? Ó, observe que a planilha que ela trouxe é muito, muito bem colocada. Ó. A data, o ano, o nível, o programa, a instituição, quem são os autores, né? Muito, 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 muito legal. Bem completa mesmo e tem todos o link, ó. Isso aqui é o do catálogo de dissertações que eu não tinha nem inicialmente nem como fazer para baixar, né? Então, a tecnologia nos ajuda muito nessa hora. Aí eu vou pegar aqui o do biblioteca digital, né? Porque é importante a gente pegar também. Então, e aí aqui ela organizou, deixa eu ver como foi que ela organizou. Novamente, ó. Tese, doutorado, é um pouco diferente, mas é doutorado, tese, está aqui o autor, está aqui o ano, está aqui o título, né? E esse aqui trouxe o resumo também, ó. Né? Aquele lá não trouxe o resumo, mas tem os links. Esse aqui também tem os links, ó, para você acessar, certo? Então, esse aqui traz o resumo. O do banco de teses e dissertações, da CAPES não traz o resumo. Mas é tranquilo, né? Tá aqui, todos 51. Na verdade, não foram 51. Pronto. Então, aqui nós temos, né? Aqui nós já temos aqui um total de 57. Eu pedi para ele fazer a leitura dos... ainda não pedi, vou pedir para ele prossiga para a leitura dos resumos e posterior não, posterior não, resumos. Aqui eu vou dizer que também para ele justificar por quê, né? É importante. Resumos, aí eu vou botar de novo. E verifique, explicar o motivo também, para ele dizer qual o motivo. Resumos. Verificando, né? Melhorando aqui o prompt, verificando a partir, verificando, isso aqui, quais deles, melhorando isso aqui, deles, não aderem ao meu problema de pesquisa e ao meu objetivo, explique o motivo também, certo? Sempre pedindo para ele justificar o motivo, para ficar mais claro e quando eu for fazer a conferência eu verificar, não, isso aqui realmente está de acordo com o que foi me trazido pela IA, isso aqui, a IA não, a IA endoidou aqui, então, e aí eu posso, de repente, incluir um arquivo que ela excluiu, por achar que
não é exatamente a análise que ela fez, realmente não está de acordo com o que é o artigo, com o que é a tese, no caso. Vamos ver o que ela terminou aqui. E aqui ele diz que ficaram apenas 4 teses que se enquadram de acordo com o meu. Ele cita aqui, ó, 53 trabalhos foram sinalizados para exclusão ou verificação manual, né? Ou seja, ele indica que pode ser que ele tenha excluído de forma errada. Aí ele diz aqui que a primeira é o foco na analítica nos saberes docentes, né? Embora está estudando literatura, o resumo dessa tese evidencia um foco estritamente conteudista, né? Validação dessa didática, focada, sem volta além para uma pesquisa de repertório pedagógico e metodológico do professor. A exclusão garante que a análise não desvia a aprendizagem do aluno, a educação e saber. Aí depois vem a ausência da perspectiva de compromisso social. Tirou 15, né? Porque ele acha que o compromisso social não está nesses arquivos. Divergência do contexto no resumo. Então, o título para isso promissor, mas a leitura do resumo revelou que a qualidade real ocorreu com professores já formados. Ou o foco era documentos curriculares históricos sem envolver licenciaturas em atividades ou em processos de construção de identidade docente. Alerta metodológico, resumos ausentes, 8 teses. Algumas entradas provenientes da base CAPES não possuem o texto do resumo exportado nos metadados, células vazias ou com menos de 20 caracteres. O script as separou para que não sejam descartadas injustamente. Então tá aqui, tem 8 que não apresentaram resumo, certo? E aí, como ele trouxe aqui que tem 8 que não tem o resumo, a decisão foi o próximo passo. Das 4 teses que passaram impecavelmente por todos os livros e já estão prontas para a etapa de codificação, análise de conteúdos são o saber estatístico, história dos cursos, educação financeira, estágio, educação descendo no contexto de educação matemática, estágio supervisionado de desenvolvimento profissional dos professores, né? E aí, como devemos proceder com as 8 teses que vieram da CAPES sem o resumo na planilha original? O ideal é que busquemos esses 8 resumos manualmente no banco da CAPES para submetê-los ao mesmo critério descrítico de Schumann-Tardif e o compromisso social, ampliando nosso escopo elegível. Deseja que eu liste os links diretos dessas 8 teses para que realizamos essa validação agora? Sim, vou pedir que ele sim. Sim. Liste os links. Diretos para realizar essa validação. Pronto, ó. Ou seja, ele está me dando passo a passo bem bonitinho, tá? Ele está dizendo aqui, alertando que tem uns que ele não consegue fazer, verificar direitinho. Tem alguns que ele consegue fazer bem bonitinho, verificar porque está no resumo, não tem outra coisa, não tem outro. E aí, aquela coisa que não fica exatamente como é, ele não vai mostrar 100%, então você precisa fazer de fato essa busca manual. E até a questão, por exemplo, quando ele deu aquele 57, naquele 57 é interessante que você vá de fato analisar pelo menos o resumo, verificar se de fato ela não condiz com como ele está dizendo, né? Eu vou pedir aqui agora para ele listar de um a um em cada uma dessas categorias para ele me dizer qual é o trabalho para facilitar a minha vida, certo? Então, então agora eu vou pedir para fazer isso aqui, ó. Eu vou pedir para ele me listar trabalho por trabalho e o link exato para eu. Ah, tem as planilhas? Tem, mas eu quero que ele já aqui de fato. Já estou aqui. Não quero perder tempo não, né? Eu vou pegar aqui um a um. Eu vou pedir para ele fazer trazer a lista de um a um desses trabalhos e os links para eu ir de aqui direto, né? Não quer ter trabalho não. Apesar de eu ter baixado as planilhas, né? Tudo lindo, tá maravilhoso, tá ali na hora que eu precisar. Mas é muito mais fácil eu vir aqui, né? Ah, eu esqueci, eu vim aqui e continuar a conversa com o Gemini, no caso, e verificar, né? De fato, quem são esses trabalhos. Lógicos.
Vamos ver. Pronto. Preciso da lista nominal de teses e seus respectivos links de acesso. Até porque se ela alucinar e mostrar um link que não tem nada a ver, eu vou saber na hora, né? E de fato como eu tenho um arquivo XLSX, eu tenho lá o link mesmo que dá para eu saber de onde foi que veio. Então, peça da lista nominal de teses e seus super respectivos links de acesso em cada um dos itens indicados para rejeição são pela leitura dos resumos. Resumos de acordo com sua classificação. Esse passo é necessário. Caso eu precise verificar manualmente estes detalhes. Pronto, estou dizendo para ele que não estou confiando nele, né? Vamos ver o que ele vai dizer. E que eu quero a lista em cada um deles. Vamos ver o que ele vai dizer. Não sei se ele vai se ofender, né? Vai que ele se ofende, apaga tudo. Nunca se sabe. Vai que a IA fica revoltada. Está trabalhando. Pronto, aqui, ó. Traz todos os trabalhos que foram, ó. Os seus respectivos links. Perfeito. Então, isso aqui já posso, né, trabalhar a questão, se eu precisar no texto alguma coisa do tipo, eu posso parar, posso tirar, posso rever alguma coisa, rever alguma decisão. Pronto. Pronto. Já estou dizendo aqui que ele já pode prosseguir para análise de conteúdo. Ou seja, do funil original que a IA conseguiu me fazer, ela fez todo o diagrama Prisma, né? E aí só ficou os 8 para eu dar uma olhada. Se realmente que ele não mostrou resumo, que ele disse que não tem resumo, que eu tenho que olhar manualmente, ele já indicou que eu preciso olhar manualmente, então eu vou começar com esses. E aí eu vou verificar, fazer essa verificação desse resumo. E aí depois eu volto aqui para a questão de fato, inclusão ou exclusão desses 8 que ele disse que ficou para serem verificados manualmente. E aí também eu vou dar uma análise cuidadosa nesses 57, verificar se de fato o que ele está dizendo está de acordo, né, com e como ele deu a lista de um por um, está de acordo ou não, se eu concordo com a retirada deles ou não, para voltar alguém, né, alguém que eu considere que deveria estar, que ele disse que não. Depois de eu verificar desses 8, né, aí nós vamos passar para a próxima fase. Aí a próxima fase é justamente quando eu fecho o corpo final, né? Eu vou pedir para ele construir, quando eu tiver de fato, eu vou pedir para ele me dar o fluxograma Prisma passo a passo. Vou pedir para o Nano Banana construir, né? Aqui no próprio Gemini, construir esse fluxograma para eu exportar para o meu artigo. Ou então eu posso pegar do próprio Prisma, próprio fluxograma Prisma, que ele já agora está em português. Fluxograma Prisma 2020. Aqui, ó. Fluxograma Prisma. Pronto. No próprio site do Prisma, ele tem o fluxograma em Word, né? E ele agora ele tem a versão em português. Deixa eu ver como é que tá.
fazer isso. Deixa eu ver como é que tá aqui, se tá em português. Para verificar se já está de fato de acordo com o que eles dizem que está. Abra, moço. Downloads, Prisma 2020. Não está em português ainda. Mas ele já disse que estava em português. Mas já, aqui está no ponto já, deixa eu ver. E fazer a edição, certo? Aqui tem umas coisas que são. É o geralzão. Mas geralmente a gente usa uma versão menos. É compacta, na verdade, né? A gente usa uma versão compacta do Prisma. Que é um desses daqui. Mas eu vou descobrir ainda como é que ele está em português. Ah, tá aqui. As traduções, ó. Português, Brasil. Flow diagrama. Pronto. Já está em português, tá aqui, ó. As traduções já tá no ponto. Deixa eu só abrir aqui. Só verificar se realmente está em português. Brasília. Pronto. Está em português já. Viu? É só lá em Translations. Está o fluxograma Prisma em português. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso, tá? Muito interessante. A gente conseguiu, né, fazer de fato a questão da construção, né, a gente conseguiu construir. E aí seguir esses passos aí, que vocês veem aqui, porque nós levamos aí quantos minutos? Temos 56 minutos de vídeo, mas desses 56 minutos eu perdi pelo menos uns 10 minutos refazendo a busca lá no catálogo das dissertações, usando aquele processo lá do vídeo que eu mostrei para vocês. Então, de fato, aí a gente ficou com o quê? Uns 40 minutos buscando, fazendo toda a busca, todo o processo, baixando as planilhas e depois exportando, fazendo o tratamento dos dados lá pela IA. Lembrando que esse processo ele é feito pela IA generativa, né? A Gemini, GPT, o Claude, porque o Notebook LM não consegue fazer isso. Depois que a gente tiver o corpus da pesquisa definido, que é o passo final do Prisma, aí a gente pega essas teses, vai baixar as teses, vai colocar lá no Notebook LM que a gente tinha iniciado o processo e vai dar continuidade por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Em breve nós teremos os nossos estados da arte todos construídos e até o próximo episódio.